É um prazer estar de novo nesse encontro com vocês, todos os seguidores e as pessoas que curtem as nossas mensagens, para hoje compartilhar agora sobre algo relacionado com a palavra de Deus e sobre a salvação, a nossa salvação eterna. Existe a doutrina calvinista do reformador que ele endossou de Santo Agostinho, que Deus, desde a eternidade, pegando o texto da Bíblia ali, arranja uma exegese, uma hermenêutica bem elaborada para provar que Deus, quando planejou criar a raça humana, a terra e a raça humana, já ele predestinou uns para ser salvos, viver com ele na vida eterna, e outros para a perdição eterna, independente da escolha pessoal, né? Mas isso será verdade? Não é verdade. A Bíblia tem dezenas, talvez centenas de textos que provam exatamente o contrário. E hoje eu quero comentar exatamente sobre o que está aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 37 até o versículo 47, ou melhor, 45, que são textos usados assim fora de contexto, de maneira errônea na interpretação, para provar que Deus predestinou as pessoas para a salvação e outros para a perdição. Claro, a Bíblia fala que ele predestinou em Cristo. Nesse propósito de Deus de salvar a humanidade, ele então planejou uma salvação através do seu Filho, que diz lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, né, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não é só os predestinados, todos, né? Aí é o todo absoluto. Portanto, aí vem essa doutrina e se baseiam aqui de maneira errada. Começando, olha onde eles começam, né? Também cito esse texto, versículo 30, a partir do versículo 37 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha aí, tudo que o Pai me dá, esse virá a mim, e eu não lançarei fora. Então, eles dizem aqui, ó, as pessoas vêm a Cristo, é porque Deus trouxe, ele trouxe a Cristo os predestinados, né? Claro que ele predestinou em Cristo. Cristo morreu e ressuscitou e para dar a vida eterna. O Novo Testamento, principalmente nos escritos apostólicos, né, de Paulo, por exemplo, ele usa muito essa expressão, que ele nos elegeu em Cristo, somos eleitos em Cristo, salvos em Cristo. Tudo que nós temos da salvação e todos os benefícios da graça de Deus e da salvação é resultado dos méritos de Cristo. Por isso nós somos eleitos para uma vida eterna, predestinados para uma vida eterna com Deus, abençoada, em Cristo, nele. Quem nele crê está dentro dos eleitos pela fé. Muito bem. Aí diz o seguinte, então os que vêm a mim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aí pega esse texto. E depois eles dizem aqui o seguinte, lá no versículo 45, né? 44, diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mais um texto que eles pegam, tá vendo? As pessoas só vêm a Cristo, são salvas os predestinados que o Pai escolheu e traz para os apresenta a Cristo, e Cristo os recebe. Mas isso não é verdade. Logo no versículo 45 diz o seguinte, está escrito, o Senhor Jesus continua dizendo, nos profetas, nas escrituras, na palavra de Deus, e todos serão ensinados por Deus. Escutem, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, através da revelação das escrituras, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Então, é o Pai que traz, mas de que maneira? Através do ensino que o Pai disponibilizou, como nós temos hoje o Evangelho que é pregado, e a pessoa então conhece o plano da salvação, e ela aprende e aceita e vem a Cristo. Logo, temos aqui no versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, vir do verbo ver, né? Ver, no caso aí, o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna.
Então, o Pai é quem traz, mas o Pai, primeiro, ele ensina através da sua palavra, da mensagem lá do Antigo Testamento e do Evangelho no Novo Testamento. E aqueles que aprendem isso que o Pai ensina, conhecem Jesus Cristo e são tragos através dessa consciência a Cristo. E Cristo os recebe. E ele disse, e eu de modo nenhum lançarei fora. Aqui fundamenta outra doutrina, que da salvação absoluta. Uma vez salvo, salvo para sempre. Depois que a pessoa vem a Cristo, crê em Cristo, ele é predestinado, então nunca mais perde a salvação. Outro ensino incoerente com a palavra de Deus. Não é verdade. É tanto que diz o seguinte, a vontade de quem me enviou é essa, do Pai, né? Que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Então, se fosse predestinado, Jesus ia dizer, e a vontade do Pai está definida, que todos aqueles que ele me deu jamais serão perdidos. Mas eu não vou lançar fora porque eles já estão garantidos eternamente a salvação dele, independente de que venha pecar ou não, né? E não se arrepender. Portanto, fica aqui mais esse esclarecimento e quero destacar só mais um versículo do capítulo 15, no versículo 16, que é usado de maneira pela metade para provar que nós somos eleitos, escolhidos para a salvação, independente da nossa escolha. É chamada graça irresistível. Aqui João 15,16 diz, Jesus diz, não foram vocês quem me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e para aí. Então, aqui não está falando de salvação, aqui Jesus estava naquele momento ali da ceia, logo depois da ceia, ele fez aquele sermão, aquela aula de ensinamento sobre vários assuntos, que está na parábola, na metáfora da videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo galho que estiver em mim, não der fruto, ele limpa, ele corta e lança fora. E é apanhado, lançado no fogo e queima. E todo que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aqui está falando que a pessoa pode sair da comunhão e perder a salvação. Porque está falando todo ramo que estiver em mim. O pecador nunca esteve em Cristo. Está falando de pessoas que aceitaram a Cristo, creram nele e depois apostataram da fé. Esses serão lançados fora, porque não dá fruto, continuou pecando. Mas aí nós temos o versículo na frente dizendo o que Jesus estava querendo dizer. Não era de salvação que ele estava falando, ele estava falando do ministério. Que diz, olha, não foram vocês que me escolheram para ser apóstolo, para continuar a obra minha aqui, depois que eu partir. Fui eu que escolhi vocês, já eram salvos. E aí o restante do versículo explica. Por que eu escolhi vocês? A fim de que, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedir ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vão e deem fruto, né? Isso evangeliza e ganha almas para Cristo. Como Paulo falou para lá os romanos, eu quero estar aí com vocês na igreja para aí obter algum fruto, que é o fruto da evangelização, da salvação de alma. Portanto, isso não é doutrina bíblica. Não perca tempo em ficar discutindo e lendo esse tipo de... Essa doutrina, essa eleição absolutista, vamos dizer assim, aliás, fatalista, incondicional, que foi ensinada, aí é ensinada pelo calvinismo, não é doutrina bíblica. É um dogma teológico, simplesmente, né?